João capítulo 1, versículo 29 diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós lemos aqui um versículo que mostra um momento único e um momento icônico, emblemático na Bíblia, onde João Batista não só reconhece, mas afirma esta grande verdade. Ele reconhece que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem de hoje, ela vai ser uma mensagem que trata de algo bastante básico. As coisas básicas são muito importantes e é sempre bom mantermos essas coisas básicas na frente da nossa mente, constantemente relembrando e reaplicando essas verdades. Falando sobre isso, Pedro, apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 3, versículo 15, ele falou o seguinte: Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Então aqui Pedro está dizendo que uma forma de a gente santificar o Senhor Jesus em nossos corações é a gente sempre estar preparados, prontos para responder. Responder o quê? A razão da nossa esperança, a razão que nós temos. Se você olhar os versículos anteriores, Pedro está falando sobre perseguição. Ele está falando sobre o povo de Deus sendo perseguido, sendo caluniado, sendo ameaçado, pessoas mentindo a respeito, falsas acusações. Então, uma forma de a gente santificar a Deus nos nossos corações, mesmo nas dificuldades, e a gente sempre estando preparados e prontos para dar razão. O que quer dizer isso? A gente quer explicar o porquê que a gente tem essa esperança, explicar por que nós cremos como cremos, por que nós acreditamos como acreditamos, no que nós baseamos a nossa fé. Inclusive, a palavra aqui esteja sempre preparados para responder a razão. Essa palavra razão está falando sobre a nossa mente. Nós temos que dar a razão. A nossa fé é uma fé baseada na razão. Não é uma fé baseada na emoção. Não é uma fé baseada porque o pastor ele bateu no púlpito e bateu umas palmas e deu uns berros, uns pulos, e a música era muito linda e a igreja é muito bonita. Isso não é razão para a gente ter esperança em nada. A nossa esperança tem que ter razão. Tem que ter A por B. Tem que ter uma base que a gente implique. Não é emoção. O justo viverá pela fé, não pela emoção, não pela vontade. Não porque eu estou afim, não estou afim, porque eu gosto, não gosto. A nossa fé tem que ser baseada na razão, no entendimento. Nós temos que entender. Então hoje eu quero falar sobre o tema Jesus, o Salvador, que é algo, talvez a coisa mais básica da doutrina que nós temos como cristãos, como crentes, é justamente isso. É o fato que Jesus é o Salvador. Então é muito importante a gente manter isso e saber explicar o porquê nós queremos isso. Porque o pastor falou. Gente, eu não sou autoridade. Eu não sou quem decide o que é e o que não é. Eu apenas trago a mensagem da palavra de Deus. E nós vamos ver hoje aqui o motivo por que Jesus é o Salvador e qual a razão que nós cremos nisso e em que isso é baseado. Então, João, é chamado de João Batista, né, ou João Batista. Na realidade, o nome mais correto é João o Batista, ou melhor ainda, é João o Batizador, ou João, aquele que batiza. Tá? Mas João Batista, então, ele era primo de Jesus, para quem não sabe, ele era primo de Jesus, e ele disse, como nós lemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus estava vindo, e ele viu ele se aproximando, e ali ao redor havia uma grande multidão. Lembrando que João, o Batizador, estava fazendo o quê? Batizando. Daí o nome João Batista. Então ali havia uma grande multidão de todo tipo de pessoas. Tinha as pessoas que foram lá realmente contritas, prontas para serem batizadas. Outras iam para mangar e criticar. Outras iam por pura curiosidade. Mas havia uma grande multidão. A Bíblia fala que as pessoas saíam da cidade e iam no deserto para ver esse tal de João. Ouvir o que ele estava falando, ver o que ele estava fazendo. Então, e outra coisa, o batismo de João
é diferente do batismo que nós temos. Nós temos o batistério. O batismo de João não tem nada a ver com o batismo de crente. O batismo de João não era um batismo que é o nosso hoje, que é um batismo que simboliza e representa a salvação, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Não podia simbolizar aquilo porque Jesus estava vivo, não tinha nem morrido nem ressuscitado. Tá? Então o batismo de João era um batismo de preparação, e era um batismo que era exclusivo para os judeus. Então, se você não é judeu, a gente não tem parte com o batismo de João. Então, João não batizava e João não pregava a salvação. Entenda isso. João não pregava a salvação, ele pregava Cristo, pregava o Messias que estava vindo, ele traria a salvação, mas João não tinha uma mensagem do Evangelho. Tá? Inclusive, se você ler lá no livro de Atos, no final do livro de Atos, o apóstolo Paulo encontrou alguns discípulos de João, e lá fica claro que os discípulos de João não eram nem salvos, eram judeus, eram seguidores de João, tinham sido batizados por João, isso a gente vê lá na Bíblia, mas aí Paulo pregou o evangelho para eles, porque eles não conheciam o evangelho, e os batizou, porque o batismo de João não era o batismo do crente. Tá? Então João tinha todo esse ministério muito importante. De João, Jesus falou que não nasceu um maior de mulher, não há nascido fora de João Batista. Então ele foi um grande homem, tinha um grande ministério, e esse João disse que Cristo era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas por que ele falou isso? Qual a referência? Por que ele chamou ele de um cordeiro? Especificamente o Cordeiro de Deus. E por que ele tira o pecado do mundo? Qual foi o sentido do uso desses termos que João Batista usou? Agora entenda, como eu disse, quem estava ali naquela hora não eram poucas pessoas, mas eram todos judeus. A sua grande parte eram todos judeus. Então eles estavam entendendo o que ele estava falando e o sentido de por que João se referiu a Jesus como sendo o Cordeiro de Deus e que tira o pecado do mundo. Então o sentido ficou bem claro para quem estivesse ali, era que Jesus Cristo era o Salvador. Ficou bem claro. Então hoje eu quero falar sobre Jesus, o Salvador, e eu quero começar vendo uma referência que João Batista fez, que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele apontou e disse, eis o Cordeiro de Deus. Então, por que Jesus é o Cordeiro de Deus? Muito bem, para responder essa pergunta com razão, dentro da palavra de Deus, eu vou ler para você Hebreus capítulo 9 e versículo 22, onde diz o seguinte, agora entenda, Hebreus, nós não sabemos por certo quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Não interessa quem escreveu, porque quem enviou foi Deus, mas eu não sei o autor. Pessoalmente, por vários motivos intrínsecos ao livro de Hebreus, eu acredito que foi o apóstolo Paulo. Não vou brigar com quem não concorda comigo, não faz dar muita diferença, porque mais importante do que quem escreveu é o autor, e o autor de toda a Bíblia é Deus. Deus usou muitos homens, usou Moisés, usou Pedro, usou Mateus, usou Lucas, usou Paulo, então não interessa quem foi que escreveu literalmente as palavras, tanto quanto aquele que deu a mensagem. Então lá no livro de Hebreus diz assim no versículo 22 do capítulo 9, diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então veja bem, aqui fazendo uma referência da lei. Que lei? A lei dos judeus. Lembrando que isso aqui é no livro de Hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são os judeus. Então o livro de Hebreus foi escrito em primeira instância ao povo judeu, mas claro que os princípios se aplicam a nós também, mas o contexto do livro de Hebreus é o povo judeu. Então aqui ele fala que quase todas as coisas, segundo a lei, então nós estamos fazendo referência à lei dos judeus, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O que é remissão? Remissão seria remoção, tirar, seria cobrir, anular, cancelar. Sem derramamento de sangue não há remissão. Então entenda, no Velho Testamento, todo pecado ele era remido, purificado através de sangue, literalmente sangue. Eles pegavam um novilho, um cordeiro, às vezes eram aves, pombos, enfim. Mas todo sacrifício, toda remissão envolvia derramamento de sangue.
O sangue era retirado, o animal era morto, o sangue era retirado, então aquele sangue era aplicado ao altar, aplicado em algum utensílio, mas havia derramamento de sangue. Por isso que fala aqui, sem derramamento de sangue não há remissão. E fala quase todas as coisas se purificam com sangue. Então o sangue é uma parte muito importante de todo o ritual, de toda a lei judaica. A questão do derramamento de sangue e os vários sacrifícios animais que nós temos. Mas entendendo que esse sacrifício no Velho Testamento era apenas um exemplo, era uma sombra, eram figuras, e por isso precisavam ser repetidas constantemente. Então havia rituais e sacrifícios que eram feitos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, mas eles eram sempre repetidos. Por quê? Porque era uma sombra, era um exemplo, era algo que simplesmente ilustrava. Ainda em Hebreus capítulo 10, no versículo 1 fala assim: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, então a lei, ou seja, os sacrifícios dos animais e o sangue todo, era a sombra dos bens futuros, das coisas do futuro, e não a imagem exata das coisas. Então, mais uma vez, o sacrifício, o sangue, era a sombra, a imagem de algo futuro, não as coisas agora. Aí continua: nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar. O que é aperfeiçoar? Tornar perfeito. Isso é feito uma vez por todas. Tá? Tem que ser feito continuamente. Os que eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Ou seja, se a morte do animal e o derramamento do animal pudesse aperfeiçoar, pagar, remir a conta, não precisava estar fazendo o tempo todo. Se fosse, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Purificados uma vez aos ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Ou seja, a morte dos animais, sacrifício de animais, derramamento de sangue, eram sombras de coisas do futuro, mas não são perfeitas e, portanto, precisam ser repetidas constantemente, justamente porque não resolvem, elas apenas simbolizam o que vai vir na frente. Então, o sangue daqueles animais não tirava o pecado. Era apenas simbologia. Era apenas a sombra. Hebreus 10, 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Está falando isso no mesmo capítulo. Aliás, é 2 versículos da frente que eu acabei de ler. O sangue dos animais não tinham como tirar o pecado. Então tinha que ser feito constantemente, ano a ano, e às vezes mês a mês, semana a semana, até diariamente. Tá? Porém, o sangue de Cristo tira. O sangue de Cristo faz tudo aquilo que o sangue dos animais não faziam. O sangue dos animais era o quê? Era uma sombra. O sangue de Cristo não é a sombra. O sangue de Cristo é a verdade, é o real, é o legítimo, é o original. Olha o que fala 1 Pedro 1,19. Mas, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Aqui está Pedro comparando Cristo a um cordeiro. Mesma coisa que João falou. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Pedro fala, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. No Velho Testamento, um dos sacrifícios principais era de um cordeiro que tinha que ser imaculado e não contaminado. Tinha que ser no máximo 1 ano de idade, não podia estar doente, não podia estar manco, coxo. Tinha que ser imaculado, incontaminado, perfeito. Você não podia chegar lá e oferecer um animal manco, doente, ou um animal mais velho. Mas Cristo, ele é incontaminado e ele é imaculado. Então, o sangue de Cristo é o que limpa, é o que salva, é o que dá acesso à paz com Deus. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. O que foi que o sangue de Cristo fez? Nos trouxe perto de Deus. Os animais e o sangue dos animais não podiam trazer perto de Deus, porque eles eram a sombra.
Agora, o sangue de Cristo nos traz, a gente estava longe, mas pelo sangue de Cristo nós podemos chegar perto. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que povos? O judeu e o gentil. Pastor, quem é judeu? Descendente de Abraão, Isaac e Jacó, é judeu. E gentil? O resto é todo mundo. Então, aqui não tem nenhum descendente de Isaac, Jacó e Abraão. Não tem. Não precisa nem perguntar, nem olhar sua certidão de nascimento, ver quem é seu pai, sua mãe, sua avó, tal. Não, eu não preciso, porque não tem. Então nós somos todos o quê? Gentios. Então ele fez dos dois povos, do judeu e do gentio, ele fez o quê? Um só povo. Através do quê? Do sangue. Que sangue? Dos animais? Não, de Cristo. Por isso que nós hoje não oferecemos sangue de animal, por isso que nós hoje não fazemos sacrifício de sangue. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que é incontaminado, imaculado, já nos uniu. Ele limpa, ele perdoa, ele traz paz. Nós somos um com Deus, através de quem? De Cristo. Quem é Cristo? O Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo, que foi o que João falou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e unindo de dois povos, fazendo um, pelo sangue de Cristo. Versículo 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Havia uma parede de separação que nos separava de Deus. Pois o sangue do Cordeiro de Deus, que é Cristo, derrubou esse muro, essa parede, essa divisão. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, naquele mesmo instante, houve um eclipse, houve um terremoto. Inclusive a Bíblia fala que nesse terremoto, pessoas que haviam morrido recentemente, os seus túmulos se abriram e eles saíram e andaram pela cidade. Eu não enterrei o fulano ontem, eu não enterrei a fulana ontem, o que está fazendo andando? Pois é, aconteceu um eclipse, o sol escureceu, virou noite, houve um terremoto, os túmulos se abriram, quem havia morrido recentemente saiu, e outra coisa aconteceu. No templo havia um grande e grosso véu que separava o local, o santo dos santos, do resto das pessoas. As pessoas não podiam acessar o santo dos santos, só uma pessoa podia acessar o santo dos santos. E isso era o sacerdote, o sumo sacerdote que estava na posição naquele ano. Só ele podia entrar atrás do véu. Só ele podia entrar atrás da cortina. Porque atrás do véu, atrás da cortina, ali simbolizava a presença de Deus. E só ele podia entrar. Sabe outra coisa que aconteceu quando Cristo morreu? Além do terremoto, além da ressurreição dos mortos, além do eclipse, o véu se rasgou. Sozinho. Era um véu grosso. Era um véu pesado. Era um véu grande. Era um véu alto, como se fosse uma cortina alta. Pois esse véu se rasgou no meio. Eu queria saber como que os judeus explicaram aquilo. Precisariam de duas escadas, pessoas subirem com lâminas e facas, e aquilo aconteceu por si. Por si não foi Deus. Por quê? Foi que aconteceu? Cristo nos uniu. Tirou, como fala aqui, tirou a parede de separação que estava no meio. Através de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos, aquele local que representava a presença de Deus. Não mais precisa, por exemplo, de um pastor, ou um padre, ou um sacerdote, ou quem é que seja, para entrar na presença de Deus por nós. Nós podemos entrar porque o véu foi rasgado, a parede de separação foi tirada. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, perdoa os pecados e nos une, nos aproxima de Deus. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Salvador. 1 João 3,5. E bem sabeis que ele, no caso Cristo, se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. A única pessoa que andou nesse mundo que nunca pecou foi Jesus Cristo. Única. A única pessoa que andou nesse mundo. O único homem humano que andou nesse mundo e nunca pecou foi Cristo. O Cordeiro perfeito. Assim como o Cordeiro do sacrifício tem que ser perfeito, pois bem. Mas era uma sombra. Era uma imagem, era um exemplo.
o verdadeiro Cordeiro de Deus foi Cristo. Por isso que ele morreu uma vez e agora não precisa morrer mais animal nenhum por causa disso. Não usa mais sacrifício, não usa mais sangue derramado, porque uma vez por todas foi derramado. Então Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Eu vou ler em Lucas 19. João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus e Jesus veio para salvar pecadores. Jesus veio para salvar pecadores. Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora note, é interessante, ele fala assim: buscar o que se havia perdido. Então teve algum tempo que não havia perdido? Houve um tempo na minha vida que eu não era perdido? Havia um tempo na sua vida que você não era perdido? Não, nós já nascemos perdidos. Então por que Jesus falou, veio buscar o que se havia perdido? Em outras palavras, ele veio salvar o que se perdeu. Mas se eu e você e todo mundo já nasceu perdido, por que ele falou que havia perdido? Aqui Jesus está se referindo não a mim, ou a você, ou a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas. Aqui Jesus está se referindo à raça humana. A raça humana começou com um homem, uma mulher, Adão e Eva. E toda a raça humana, todo mundo que existe hoje na Terra, que já existiu ou vai existir, todo mundo é descendente de quem? De quem? Adão e Eva. Agora veja bem, judeu não. Judeu é descendente de Adão e Eva como a gente. Tudo bem. E todo judeu como a gente é descendente também de quem? De Noé. Por quê? Porque em Noé começou mais uma linhagem. Todo mundo na terra morreu, menos Noé e a sua família. Então todos nós somos descendentes de Adão e Eva e de Noé e Dona Noé. A gente não sabe o nome da Noaia, tá? Mas, enfim. Mas todos nós somos, todo judeu, todo gentil é descendente de Adão e Eva, e todo judeu, todo gentil é descendente de Noé e sua família. Todos nós. O judeu é mais específico. É descendente de quem? De Abraão. Tá? Mas foi em Adão e Eva que a raça humana foi perdida. Foi em Adão e Eva que aquilo que era salvo se perdeu. Antes do pecado de Adão e Eva, de desobediência, de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, antes daquilo, Adão e Eva não eram perdidos. Foram as únicas duas pessoas que andaram nessa terra que nunca pecaram. Fora Cristo, eles nunca pecaram. Até eles pecaram, não havia pecado. Eles iriam viver para sempre. Se Eva não tivesse comido do fruto e dado para Adão o fruto para ele comer, a terra está sem gente, porque ninguém nunca ia morrer. Não ia haver doença, não ia haver pecado, não ia haver morte. Adão e Eva começaram a vida como vegetarianos. Depois da queda é que entrou a morte no mundo. Foi depois da queda que houve derramamento de sangue. Como é que sabemos disso, pastor? Porque Deus fez túnicas de peles para Adão e Eva. Adão e Eva tentaram resolver fazendo túnicas de folhas. Você já fez roupa de folha? A irmã é costureira, né, irmã? Tu já fez alguma túnica de folha? Pegou umas bananeiras e costurou uma... Não dá muito certo. Pois bem, mas foi o que Adão e Eva fizeram. Só de bônus aqui, aquela roupa de folhas representava, sabe o quê? Religião, representava o esforço do ser humano de dar um jeito. Só que o jeito da gente não tem jeito. Então Deus, sabendo disso, falou: esquece essa roupa de folha, eu vou lhe fazer roupas de peles. Me diga uma coisa, folha cresce na árvore, pele cresce aonde? Em animais. Até aí está fazendo referência ao Cordeiro. O Cordeiro que seriam sacrificados como exemplo e ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um animal precisou ser morto. Nenhum animal vai ceder a sua pele sem você matar ele antes. E foi ali que pela primeira vez houve derramamento de sangue. Foi a primeira vez que Adão e Eva viram
Imagina o choque. Não sabemos quantos anos entre a criação de Adão e Eva e a queda. Mas eles nunca tinham visto morte. Nunca um leão tinha comido uma zebra, por exemplo. Os animais, nenhum animal matava outro animal. Tudo era vegetariano. Porque não havia morte. Gente, carne é uma delícia. E eu adoro carne. Mas sabe uma coisa? Para eu comer carne, algum animal tem que morrer. Até ali, não havia morte. Então o peixe não comia minhoca, o leão não comia a zebra, o passarinho não comia o inseto. Não, todo mundo se alimentava e toda criatura se alimentava de plantas e vegetais. Pela primeira vez na Terra, Deus matou animal, não sei quantos, mas animais foram mortos para fazer as túnicas. Você imagina o choque de Adão e Eva olhando para aquilo. O animal morreu. O animal foi morto. E a partir de então, todo mundo é pecador. Então, quando Jesus veio salvar aquilo que havia se perdido, ele está falando sobre a raça humana, do qual nós somos partes. Quem faz parte da raça humana? Todos os descendentes de Adão e de Noé. Também faz parte os descendentes de Abraão, que são os judeus. Mas mesmo que não é descendente de Abraão, nós somos parte da raça humana, porque nós somos descendentes de Noé e Adão. Então ele veio salvar todos. Ele não veio salvar quem faz parte dessa igreja, ou daquela igreja, ou dessa religião, ou aquela religião, porque religião nenhuma, igreja nenhuma salva. O que salva é o Evangelho. O que salva é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É Ele que salva. Então não tem religião, nacionalidade, cultura, nada disso salva. O que salva é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Romanos 5,8. Deus prova seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tem gente que acha que para ser salvo tem que parar de pecar. Aqui fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele morreu por nós. Como o Cordeiro morreu, ele morreu por nós. Ele veio salvar pecadores, lá em Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso aqui é para aquela galera daquela época, até hoje existe, que eles acham que eles são os maiorais. Eles acham que merecem ir para o céu, eles acham que são justos. Jesus falou: eu não vim chamar os justos. E aqui Jesus estava sendo irônico. Eu poderia dizer assim: eu não vim chamar os que acham que são justos, porque justo ninguém é, porque todos são pecadores. Então quando Jesus falou: eu não vim chamar os justos, ele está dizendo: eu não vim chamar aqueles que se dizem justos. Porque a primeira coisa, o primeiro requisito para a salvação é você admitir, entender e confessar que você, eu não sou justo. Eu não mereço o céu. Eu não mereço o céu. Eu sou um pecador condenado, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que vai mudar isso. Eu sou injusto. Então essas pessoas que diziam: nós somos justos, Jesus não veio para eles. Por quê? Porque eles acham que já são justos. Não são, mas acham que são. Então Jesus falou: eu não vim para os justos, eu vim para os injustos, como eu e como você. Todos somos injustos, todos são pecadores. O problema é que muita gente, tem gente que se acha que não é, que acha que é justo. Bom, então Jesus não veio buscar você, porque você não precisa dele, você já é justo, você já é salvo, você já é o tal, então você não precisa. Eu até falo sobre o doente. Se você, me diga uma coisa, se você não está doente, você vai ao médico. Boa tarde, doutor. Por favor, se assenta. Qual o problema? Nenhum problema, doutor. Eu só vim aqui porque eu não tenho o que fazer, aí vim tomar o seu tempo aqui, sabe? Eu vou fazer o quê? Você tem um problema, você até é doido. Por favor, tem gente lá fora que precisa de mim. Pois é. Se a gente não reconhece que a gente está doente, se a gente não reconhece que nós somos injustos, por que eu vou para o Cordeiro de Deus? Aí que está o problema. Então nós somos injustos, nós precisamos de salvação. E ele veio chamar os injustos, somos nós. Amém, glória a Deus. Já pensou, Jesus, eu vim para os justos. Então ele veio de volta, porque não tem nenhum justo, nenhum sequer, a Bíblia fala. Não há um justo nenhum sequer, Isaías falou.
Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Isso aqui é Paulo, Romanos 3,10, citando Isaías do Velho Testamento. Não há um justo. Então, se Jesus tivesse vindo para buscar os justos, então ele veio à toa, porque não há um justo. Ele veio buscar os injustos, os que entendem e compreendem que são injustos. Então, Jesus, o Salvador, Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus veio para os pecadores e Jesus quer ser o nosso Salvador. Como? O primeiro passo, como eu falei, é reconhecer que nós somos injustos. É o primeiro passo. Se nós não reconhecermos que somos injustos, então esquece. Esquece. Marcos 2,17. Bom, acabei de ler isso. E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos, ou seja, os sãos, os bons, os que estão saudáveis, não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, todos nós nascemos pecadores, como eu falei. Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, eu pequei, você pecou, estamos separados, reprovados da glória, da presença, do merecimento de Deus. E todos os pecadores estão, portanto, a caminho do inferno. Essa é a seriedade da coisa. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Na vida existem vários tipos de morte. Morte física, morte espiritual. E morte de tantas outras coisas. Morte dos nossos relacionamentos, morte da nossa saúde, morte das nossas finanças, morte da nossa alegria. O que não falta na vida é morte. Mas aqui está falando sobre morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é de Deus, não é de religião, não é de pastor, não é de padre, não é de igreja. O dom gratuito de Deus é um dom. O que é dom? Dom quer dizer presente. O dom gratuito é dado gratuitamente. O que é uma coisa gratuita? Uma coisa gratuita é uma coisa que não custou nada para mim, mas custou para alguém. Isso é gratuito. Não me custou nada, mas alguém pagou a conta. Alguém pagou, só não fui eu. Então aqui, esse dom gratuito de Deus, quem vai pagar a conta, quem vai pagar o custo do dom gratuito, que é a vida eterna, que é o céu, que é a salvação, quem vai pagar é quem está dando. Quem recebe é o gratuito. Quem dá é que paga. Deus está dando a vida eterna. Então quem estará pagando pela vida eterna? Quem está dando? Quem está dando? Deus. O dom gratuito de graça, o dom gratuito de Deus. Então eu tenho que entender, número 1, que eu não mereço, eu sou injusto, eu não tenho como pagar essa conta. E quem vai pagar essa conta é quem está dando a vida eterna. E quem está dando a vida eterna não sou eu, essa igreja. Quem está dando a vida eterna é Deus. Qual o preço da salvação? Qual o preço da vida eterna? Para quem quiser merecer e pagar a sua própria vida eterna, o preço é esse: uma vida perfeita, sem pecado. Do dia que você nascer até o dia que você morrer, você nunca ter feito, pensado, falado, olhado, deixado de fazer nada pecaminoso. Mas pastor, isso é impossível. Eu sei. E Deus sabe. É impossível. Vemos aqui agora há pouco, porque todos pecaram. Então todo mundo pecou. Então minha pergunta é, aonde que Deus vai arrumar o pagamento? Ou seja, uma vida perfeita. Deus olha para um lado, Deus olha para o outro e fala: rapaz, todos pecaram, não tem um justo sequer. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: eu vou descer, eu vou viver essa vida sem pecado. Então Deus se tornou, nasceu um homem. O que a Bíblia fala? E o verbo se fez carne. E o anjo falou para Maria: o seu nome, sobre Jesus, o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe quem é Cristo? Jesus é Deus.
Deus saiu do céu, nasceu como homem. Para quê? Para poder viver essa vida perfeita que nenhum de nós pode viver. E ele veio, nasceu e viveu e se entregou para ser crucificado. E com seu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, ele fez o quê? Ele tirou o pecado do mundo. Ele pagou o preço. Rasgou o véu, derrubou a parede pelo seu sangue. Por que não o meu sangue ou o seu sangue? Porque o nosso sangue é sangue pecaminoso. Não é um sangue perfeito. O Cordeiro de Deus, que é Jesus, o seu sangue é perfeito. E como prova que não tinha pecado, depois de 3 dias ele fez o quê? Ele ressuscitou. Porque o poder da morte está no pecado. O salário da morte, o salário do pecado é o quê? A morte. Se ele não tinha pecado, e ele não tinha pecado, a morte não pôde retê-lo. A morte não pôde contê-lo. E 3 dias depois, ele saiu do túmulo, vivinho da Silva. E apareceu para um monte de gente, vivo, ressuscitado, como prova que o sangue dele era perfeito e aceito por Deus Pai para o pagamento do nosso pecado. E é assim que nós podemos ser salvos. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais uma vez, é um dom. Eu sou salvo pela fé. Aí continua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo. Não é as minhas obras que vão me salvar, mas fé no que Cristo fez por mim. Apenas o sangue de Cristo, sem pecado, pode pagar a nossa conta. Ok, pastor, como é que eu faço para receber? Que bom que você perguntou. João 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam quem? Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que quer dizer isso? Os quais não nasceram do sangue. Ou seja, porque eu sou judeu. Não é o judeu só que é salvo, não. Não depende do sangue. Não depende da sua descendência. Não depende disso. Nem da vontade da carne. Então não é porque o meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, meu tataravô, isso não tem nada a ver com a história. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Então não é a minha vontade que vai me fazer filho de Deus. É a vontade de Deus que vai me tornar filho de Deus. E como é que eu faço isso? Todos quantos o receberam. Nós precisamos receber Cristo, aceitar Cristo. Aí nós somos então feitos, transformados em filhos de Deus. Sabia? Hoje em dia fala, não, porque todo mundo é filho de Deus. Isso não é verdade. Todos somos criaturas de Deus. Mas só é filho de Deus quem o recebe. Os que o recebem pela fé. Não é porque meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, não é porque eu sou dessa nacionalidade, eu sou dessa igreja. Não, é porque nós pela fé recebemos Cristo. Aí nós somos feitos filhos de Deus. E como receber esse presente que Cristo veio trazer? Como nós lemos, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio com um propósito principal, que era salvar os perdidos. Primeira coisa, reconheça que você é um perdido. A não ser que você não seja. Eu não sou mais perdido. Porque eu sou bonzinho, porque eu mereço. Não, eu não sou perdido porque no dia 21, veja bem, no dia 21 de julho de 1991, faz um tempinho já, eu recebi pela fé Jesus Cristo. E eu fui feito um filho de Deus. Faz mais de 30 anos. E daqui a 31 trilhões de anos, de toda a eternidade, eu vou continuar sendo um filho de Deus. E é baseado nisso e por causa disso que eu não sou mais perdido, eu sou salvo. Mas eu só sei de eu só sei de mim. Talvez você está aqui, você já fez isso. Se já fez isso, glória a Deus. Isso ocorreu uma vez na vida.
Uma vez por todas. Não é como antigamente, lembra que o sacrifício tinha que ser feito toda hora. Não, não, não. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus é Cristo, o sangue dele é perfeito. E quando você recebe ele uma vez, acabou, não precisa mais receber, porque você nasceu de novo. O ser humano pode nascer duas vezes. Um é nascer fisicamente. Quantos anos tem? Vai fazer o quê? Um? Não. Não, você não, ela. Desculpa. Sim. Em 3 meses. 3 meses. Ela nasceu, qual o nome dela? Esqueci. Maitê. A Maitê. A Maitê nasceu há 3 meses. Há 3 meses a Maitê nasceu pela primeira vez. Como é que você sabe disso? Estou vendo ela, está ali. Ó. Eu nasci a primeira vez no dia 21 de abril de um ano que não me interessa. 21 de abril de 1966. Eu nasci a primeira vez assim como Maitê. É inacreditável que um dia eu era assim como Maitê, só que na versão masculina, evidentemente, tá? Agora, eu tenho algo que a Maitê não tem. Eu nasci de novo. No dia 21 de julho de 91. Então, eu nasci 2 vezes. A primeira vez foi na carne, a segunda vez foi no espírito. Foi o que Jesus falou. O que nasce na carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, lá no livro de João. Em algum momento, Maitê precisa nascer de novo. Você pode fazer isso quando tiver maiorzinho, evidentemente, tá? Porque ninguém pode nascer de novo com 3 meses de idade. Tá? Tem que poder entender, porque a nossa fé é o quê? É na razão. Tá? Tem muita gente que fala, não, eu batizei meu filho com um mês. Sim. Resolveu o quê? Nada. Não resolveu nada. É com razão, tem que entender. O resto de vocês já estão grandinhos bastante para entender. Eu não sei quem nasceu e não nasceu. Eu sei que há pessoas aqui que têm um testemunho que dizem, eu não entendi. Eu não vou duvidar de vocês, nem duvido. Mas como eu posso saber? Você entendeu que eu sou um pecador. Eu não tenho como me salvar. Porque os meus pecados me separam de Deus. Ergueram aquela parede, aquele véu, me separam de Deus. Mas eu aceito o que Jesus Cristo fez. O quê? Ele morreu na cruz como Cordeiro de Deus, derramou o seu sangue para me salvar. E o instante, o momento que você coloca sua fé e confiança, muita gente acha que pensa, espera, vai para o céu, porque eu sou tão ruim assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso e aquilo, eu vou para a igreja e esquece isso não vai lhe salvar. Não estou dizendo que é ruim fazer essas coisas, mas não vai lhe salvar. E você confiar única e exclusivamente, apenas e tão somente no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você faz isso, você nasce de novo para todo sempre. Um dia esse corpo aqui vai morrer, mas o meu espírito vai estar com Deus, vai ir para Cristo. Mas precisa ter um novo nascimento, precisa nascer de novo. Nós só podemos escolher isso se a gente entende, lembrando essa razão. Qual a razão da sua esperança? Você tem que entender isso. Jesus veio para buscar os pecadores, do qual eu sou. Paulo falou isso. Paulo falou, do qual eu sou o maior dos pecadores. Eu não sei se sou o maior ou pior, ou você ser o maior ou o segundo maior, não interessa. Nós temos que entender que nós somos pecadores. E sem aceitar, receber o que Cristo fez por nós, nós não podemos. Nós não podemos ter salvação, não podemos ter vida eterna. E Deus nos ama e veio na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. Se você está aqui esta manhã e você não tem certeza absoluta 100% que você já fez isso um dia. Se você já fez isso que eu vou fazer agora, tá? Quando eu explicar, você vai saber o que é. Se você já fez isso, está feito. Está feito. Uma vez por todas. Não vou ficar fazendo toda hora. Uma vez. Eu fiz uma vez já está mais que bom. Mas se você não tem certeza absoluta, 100%, que você vai para o céu, que você já recebeu o dom gratuito de Deus. E só você sabe responder isso. Só eu não sei responder por você. Você responder por mim. Mas se você não tem certeza, ou talvez você está dizendo aí, não, pastor, eu tenho certeza que eu nunca fiz isso. Então melhor ainda.
Mas se você não tem certeza, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma oração pausada. Que você faça essa oração a Deus. Porque Ele, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, você vai ir para Ele, para Deus. Vai falar com Deus. Na intimidade do seu coração. E para fazer essa oração, você precisa saber 3 coisas e aceitar e acreditar nessas 3 coisas. Número 1, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo e salvar os pecadores, do qual eu sou um. Primeira coisa. Eu sou um pecador. Segunda coisa, não há nada que eu possa fazer para eu ganhar a vida eterna. Eu só posso receber gratuitamente a vida eterna. Não posso merecer ou ganhar a vida eterna. Não há nada que eu possa fazer. E a terceira coisa é que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, veio, viveu, morreu, ressuscitou para pagar o meu pecado. Não a metade, não a maioria. Todos, do primeiro até o último. Do primeiro que eu não lembro até o último que eu não sei. Deus sabe e Deus lembra. E você está confiando em Cristo para pagar todos. Se você acredita de todo o coração nessas 3 coisas, diga sim para Deus no seu coração nesse momento. Diga: Senhor Jesus, eu sei, eu não mereço o céu, porque eu tenho pecado contra ti. Mas eu sei que o Senhor me ama e morreu na cruz por mim para pagar os meus pecados. Eu peço agora que me perdoe de todos os pecados, passado, presente e futuro. Coloque o meu nome no livro da vida. Entre no meu coração e me leve para o céu quando eu morrer ou quando o Senhor voltar. Obrigado por me salvar. Amém. Se você fez isso, a primeira coisa que você deve fazer, talvez não hoje agora, mas é seguir a Deus, seguir o Senhor Jesus no batismo. Ah, pastor, eu já fui batizado. Se você acabou de receber Cristo agora, se você foi batizado antes, aquele não foi batismo. Vou te dar um exemplo. Eu fui batizado na Igreja Católica quando eu tinha 8 dias, 8 horas, eu nem lembro. Tá? Eu fui batizado. Foi batismo? Não. Se eu nem lembro, não era, e nem sei por que foi. Não era. Aí eu fui batizado com 25 anos. Só fui batizado por água derramada na minha cabeça. Isso é batismo? Só anos depois, com 27 anos, eu fui batizado de verdade quando eu desci as águas. Eu fui submergido. Aliás, batismo significa isso, submersão. Tá? Se fosse traduzir, João Batista seria Batista o submersor, seria essa a tradução literal, tá? Aí sim, porque eu fui batizado por imersão depois da salvação. Se não for por imersão, não é batismo. Mas mesmo que seja por imersão, mas foi antes da salvação, não é batismo. É o exemplo que eu dou. O Herbert aqui não é casado. Talvez nunca vai casar, porque pensando, não é solteiro. Eu sou casado, certo? Isso aqui indica o quê? Que eu sou casado. Se eu tirar minha aliança e o Herbert colocar no dedo dele, isso vai fazer dele casado? Não. Eu tirei minha aliança, eu sou solteiro? Também não, eu continuo casado e ele continua solteiro, independente da aliança. A aliança só é válida porque eu sou casado e isso mostra que eu sou casado. Mas sabe uma coisa? Eu sou casado ainda. E o Herbert continua solteiro e vai ficar solteiro por um mundo. Não, estou brincando. Tá? Então, o batismo é isso, gente. O batismo não vai salvar ninguém, mas ele representa, mas tem que ser feito depois da salvação, não antes.